Olá, prezados estudantes, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química Orgânica de hoje, na qual iremos conversar um pouco sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Então, nesta aula, nós iremos abordar as principais funções orgânicas nitrogenadas, que são as aminas, amidas, nitrilas e os nitrocompostos. A partir deste momento, a gente pode se perguntar, por que estudar as funções nitrogenadas? Onde elas estão inseridas no nosso meio, no nosso cotidiano? Vou iniciar com um exemplo de uma bebida que provavelmente você tome ela pela manhã e ou à tarde, que é o café. E sabemos que no café contém, dentre N substâncias, a cafeína. E observe que na estrutura da cafeína contém átomos de nitrogênio, portanto, a cafeína pertence a uma das funções nitrogenadas. Note ainda no exemplo do cigarro, que a fumaça do cigarro é formada por milhares de substâncias. E dentre essas substâncias, a mais conhecida, e uma delas por ser cancerígena, que é a nicotina. E note que na estrutura da nicotina contém átomos de nitrogênio. E ainda, uma outra substância bastante conhecida, até porque a gente excreta ela pela urina, que é a ureia. E a ureia, ela pode ser utilizada na forma de uma pomada, utilizada por mulheres grávidas que passam durante a gestação para evitar o aparecimento de estrias. Ficou curioso para saber mais sobre as funções nitrogenadas? Então, vamos nessa! Funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são os compostos que apresentam átomos de nitrogênio, além de carbono e hidrogênio, podendo ainda conter átomos de oxigênio. Por exemplo, tem-se o gás nitrometano, que é um gás que ele é bastante reativo, ele é explosivo, digamos assim, como podemos observar nesta primeira imagem à esquerda. Então, tem-se ainda exemplos de medicamentos, vários medicamentos, diversos medicamentos estão contidos substâncias que pertencem às funções nitrogenadas, como o paracetamol, que é utilizado para dor e febre de leve a moderada. Note que tem aqui o átomo de nitrogênio que está presente na sua estrutura. Tem-se ainda os corantes, as tinturas para os tecidos. O exemplo fornecido, no caso, o índigo, que é um corante azul, utilizado para colorir tecidos, principalmente os jeans azul. Então, aquele jeans azul, aquela coloração, vem a partir do índigo, que também tem nitrogênio na sua estrutura. E aí da ureia, que já comentamos agora há pouco, que é utilizado como uma pomada para evitar estrias. Das funções nitrogenadas, a primeira que iremos abordar, que iremos conversar, que iremos discutir são as aminas. E as aminas, elas são derivadas da amônia. Sabemos que na estrutura da amônia apresenta 3 átomos de hidrogênio e que a amônia é um composto inorgânico. No entanto, quando um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por cadeias carbônicas, são formadas as aminas. Como, por exemplo, podemos observar que quando um átomo de hidrogênio é substituído por uma cadeia carbônica, é produzida uma amina e, neste caso, a amina é classificada como primária, porque apresenta somente uma cadeia carbônica, ou seja, um átomo de hidrogênio foi substituído por um átomo de carbono. Por exemplo, tem-se a metilamina, que tem um odor similar à do peixe. Quando dois átomos de hidrogênio da amônia são substituídos por 2 cadeias carbônicas, é formada uma nova amina que é classificada como secundária, por exemplo, a dimetilamina. E quando os 3 átomos de hidrogênio são substituídos por 3 cadeias carbônicas, é formado uma amina que é classificada como terciária, a exemplo, a trimetilamina, que tem um odor de peixe podre. Então podemos observar que esses grupos, esses R, que é o R, R', R, duas linhas, eles podem ser grupos orgânicos iguais, como também podem ser diferentes. Neste caso, deu um exemplo tudo igual para facilitar essa parte inicial do nosso estudo. Quanto à nomenclatura oficial ou a nomenclatura a partir das regras da IUPAC. Inicialmente vamos estudar para as aminas primárias, seguindo as regras que já estudamos anteriormente, que segue o prefixo, o infixo, a localização do grupo NH2 e a terminação amina. Por exemplo, note nessa estrutura que apresenta somente um átomo de carbono, o CH3NH2. O prefixo é a quantidade de átomos de carbonos, que vai ser met.
somente ligação simples entre carbonos, somente um carbono, então vai ser o infixo -an, mas a localização do grupo amina está localizado no carbono 1, então não é necessário a gente colocar 1, porque já vai estar subtendido, que só tem um carbono, e coloca essa terminação amina. Então vai ser metanamina, ou seu nome usual, que é metilamina. Neste outro exemplo, a gente observa que é uma amina primária também, tem somente uma cadeia carbônica na substituição de um átomo de hidrogênio por uma cadeia carbônica. E neste caso, contém 2 átomos de carbonos, então o prefixo vai ser et. Ligação simples entre carbonos, infixo -an, mais a terminação amina. Então será etanamina ou seu nome usual, que é etilamina ou etilamina. Neste outro exemplo, tem-se a amina primária, que é uma amina aromática, e ela recebe um nome específico. Ela é chamada de anilina, que é o nome usual, como é mais conhecido, ou então fenilamina, porque este substituinte é chamado de fenil, e ela é utilizado na fabricação de corantes. Outros exemplos. Tem neste caso, veja que a cadeia já é um pouco maior, já é, digamos que mais complexa. Nesse caso, devemos primeiro selecionar a cadeia carbônica principal e posteriormente fazer a numeração da cadeia carbônica. Já observamos que a cadeia vai ser essa, digamos que linear, entre aspas, e a numeração vai começar da direita para a esquerda, que é mais próximo do grupo amino. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos observar que no carbono 3 tem uma ramificação, que é o metil. Logo, o nome para essa substância, C3, metil, 4 átomos de carbonos, prefixo but. Somente ligação simples entre átomos de carbonos, -an. Agora a gente vai observar que o grupo amino, que é o NH2, ele está localizado no carbono 2. Então, traço 2, amina. Logo, o nome vai ser 3-metil-butan-2-amina. E neste outro exemplo, já observamos que a cadeia ela já é maior, então vamos fazer novamente a seleção da cadeia carbônica principal, fazer a numeração da cadeia e indicar a localização do grupo amino. Nós sabemos que a numeração vai ser da direita para a esquerda, a gente observa que essa vai ser a cadeia carbônica principal. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos carbonos 3 e no carbono 5, contém 2 substituintes ou 2 ramificações e ambas são metil. E que o grupo amino está localizado no carbono 2. Logo, o nome vai ser 3,5 dimetil, cadeia carbônica principal com 6 átomos de carbonos, prefixo X, somente ligação simples entre carbonos -an, a amina está localizada, o grupo amino está localizado no carbono 2 e a terminação amina. Logo, o nome vai ser 3,5 dimetil hexan 2 amina. Quanto às aminas secundárias e aminas terciárias, segue o mesmo que já vimos anteriormente, a mesma formulação, mas o substituinte ele vai ser precedido pela letra N, para indicar que está ligado diretamente ao nitrogênio. Por exemplo, nessa estrutura, observa-se que é uma amina terciária, tá? Porque os 3 átomos de hidrogênio foram substituídos por 3 cadeias carbônicas. Uma delas vai ser a cadeia carbônica principal, vamos supor que seja essa, a gente pode escolher qualquer uma para este caso, e que tem 2 substituintes, metil e metil. Logo, o nome vai ser N, para indicar que está ligado ao nitrogênio, dimetil, mais o prefixo que é met, da cadeia carbônica principal, -an, que é o infixo, e a terminação amina, ou sua nomenclatura usual, que é trimetilamina, ou trimetilamina. Neste outro exemplo, a gente observa que é uma amina secundária, porque 2 átomos de hidrogênio da amônia foram substituídos por 2 cadeias carbônicas. Por este caso,
vamos selecionar a cadeia carbônica principal, é aquela que contém o maior número de átomos de carbono, portanto, vai ser a cadeia da esquerda, que tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Como consequência, o CH3, que é o metil, ele vai ser tratado como um substituinte. Logo, o nome para esse composto vai ser N-metil. 3 átomos de carbonos na cadeia carbônica principal. Prop, somente ligação simples entre carbonos AN e a terminação amina. Logo, N-metilpropanamina. Um outro exemplo, também é uma amina terciária. A gente observa que são 3 cadeias carbônicas ligadas ao átomo de nitrogênio e temos que selecionar a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Logo, vai ser essa da esquerda. Então, tem-se o carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. A gente vai observar também algo interessante, que no carbono 2 tem o substituinte metil, que ligado ao nitrogênio tem o metil e tem-se ainda o etil. Então, qual será a nomenclatura para este composto? Por ordem alfabética vem a letra E. Logo, vai ser N-etil, traço. Tem um metil no carbono 2 e um metil no N. Então, 2,N, dimetil. A cadeia carbônica principal, ela tem 3 átomos de carbono. Prop, somente ligação simples entre carbonos, então coloco o infixo AN, e a terminação para amina é amina. Logo, o nome vai ser N-etil, 2,N, dimetilpropanamina. Um outro exemplo. Esta cadeia já é um pouco mais complexa, já é maior, e a gente vai observar, é interessante que tem uma ligação dupla, tem uma insaturação. E já sabemos que a cadeia da direita também vai ser a cadeia carbônica principal, e devemos então fazer a numeração. Esse vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Vamos observar que na cadeia carbônica principal tem 2 substituintes metil, ligado ao nitrogênio tem um metil e também tem um substituinte etil. Ordem alfabética, já vimos, vai vir metil, logo o nome vai ser N-etil, metil no carbono 2 e metil no carbono 3. Então, 2,3 tem também ligado diretamente ao nitrogênio. Então, N-trimetil. A cadeia carbônica principal, ela contém 4 átomos de carbonos, prefixo but. A gente observa que tem uma ligação dupla no carbono 2. Então, but 2, terminação para as aminas, amina. Logo, o nome vai ser N-etil, 2,3,N, trimetil, but 2-enamina. Muito bem, vamos então agora para outro grupo que são as amidas. E as amidas é interessante porque elas apresentam nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Então podemos dizer que a sua estrutura é explicada através da substituição do grupo hidroxila, de um grupo carboxila, por NH2, como podemos observar nessa imagem. Então, está aqui a hidroxila que foi substituído pelo NH2. Logo, o grupo funcional vai ter essa estrutura, na qual é chamada de amina não substituída, porque ligado ao nitrogênio estão os 2 hidrogênios, que já veio de origem, ou pode ser uma amida monossubstituída, quando um átomo de hidrogênio é substituído por uma cadeia carbônica, ou amida dissubstituída, quando os 2 átomos de hidrogênio foram substituídos por 2 cadeias carbônicas. E podemos observar que esses R, que são substituintes, ou ramificações, eles podem ser iguais ou diferentes. Quanto à nomenclatura da IUPAC, segue as regras que já vimos anteriormente,
só que a terminação vai ser amida. Então, tem o prefixo, infixo e a terminação amida. Por exemplo, nessa estrutura, vamos observar que tem somente um átomo de carbono. Então, prefixo met. Somente a ligação simples, digamos que entre carbonos, mas só tem um carbono, então o infixo vai ser an. E a terminação vai ser amida. Logo, metanamida. Para essa outra estrutura, vamos observar que apresenta dois átomos de carbono. Tem aqui um e aqui o 2. Logo, o prefixo vai ser et. Tem somente ligações simples entre átomos de carbonos. O infixo vai ser an e a terminação é amida. Logo, etanamida. Para este outro exemplo, observe que a cadeia carbônica já está um pouco mais complexa. Então, vamos observar a cadeia da esquerda. 1, 2, 3, 4. E note que tem um grupo metil ligado diretamente ao átomo de nitrogênio e que no carbono 3 tem um grupo metil como um dos substituintes. Então, qual vai ser o nome para esse composto? Os substituintes, coloca na cor vermelha mesmo. Primeiro vem o metil, aqui N-metil, para indicar que está ligado diretamente ao nitrogênio. Traça aí 3-metil, que é o que está ligado à cadeia carbônica principal. São 4 átomos de carbonos, então o prefixo vai ser but. Somente ligação simples entre átomos de carbonos infixo vai ser an. E a terminação para as amidas é amida. Logo, N-metil, 3-metil, butanamida. O outro exemplo, já é uma cadeia também ainda maior, já mais complexa. Devemos selecionar a cadeia carbônica principal, já vamos observar qual é, e fazer a numeração dela. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Vamos observar que no carbono 3 tem o grupo metil, no carbono 4 tem o grupo etil, vou colocar aqui em cima também o metil. Ligado diretamente ao nitrogênio, tem o substituinte etil e também tem um metil. Então, qual vai ser o nome para esse composto? Primeiro, vamos iniciar colocando os substituintes que estão ligados ao nitrogênio. Logo, vai ser N, etil, por ordem alfabética, metil, traço. No carbono 4 da cadeia carbônica tem esse o etil. No carbono 3 da cadeia carbônica tem o metil. Depois, a cadeia carbônica apresenta 6 átomos de oxigênio, de carbono, então o prefixo vai ser X. Somente ligações simples entre o carbono, então o infixo vai ser an e a terminação vai ser amida. Logo o nome vai ser N, etilmetil, 4-etil, 3-metil, hexamida, tá? Ou hexanamida. Então observe que as nomenclaturas para as aminas e amidas, elas seguem as mesmas regras que já vimos, com exceção quando tem algum substituinte ligado ao nitrogênio fora da cadeia carbônica principal. E onde que essas amidas estão presentes no nosso cotidiano? Em casa, de uma vez ou outra, aparece uma teia de aranha. Então, a gente já sabe que na teia de aranha contém o grupo ou a função nitrogenada amida. E ainda no nylon, que o nylon ele é uma amida sintética, tá? É um polímero, que é utilizado, por exemplo, na fabricação das redes de futebol, ou então utilizado em fabricação de roupas, dentre outros tipos de utensílios. As outras funções nitrogenadas tem-se a nitrilas, e as nitrilas elas são caracterizadas por ter o grupo funcional C-N ou são simplesmente colocadas como CN. A nomenclatura da IUPAC, ela segue as regras que já vimos anteriormente, que é o prefixo, infixo, vai ter o O, mais a terminação nitrila, que já caracteriza essa função. Então, por exemplo,
Tem-se essa estrutura, a gente observa que são 2 átomos de carbono, portanto o prefixo vai ser et, o infixo vai ser an, somente ligação simples entre átomos de carbono, o O e a terminação nitrila, então etanonitrila. Ou cianeto de metila, que é o seu nome usual. Para esta outra substância, a gente observa que são 3 átomos de carbonos, portanto o prefixo vai ser prop, somente ligação simples entre carbonos, infixo an, o O e a terminação nitrila, então propanonitrila. E neste outro, são 4 átomos de carbonos nessa outra estrutura, só que tem uma ligação dupla, tem uma insaturação. Logo o nome vai ser prefixo but, que são 4 átomos de carbonos, a insaturação está no carbono 3-en, o O e a terminação nitrila. Então, but-3-enonitrila. Para os nitrocompostos. Os nitrocompostos eles são caracterizados por ter o grupo nitro, que é o NO2. Quanto à nomenclatura, segundo a IUPAC, a nomenclatura oficial, coloca-se primeiro a palavra nitro, seguido do prefixo, infixo e a terminação O. Por exemplo, tem-se esse nitrocomposto aromático, digamos que é o mais simples aromático, tem-se o fenil ligado ao grupo nitro, ou o nitro está ligado ao grupo fenil, tem essa ordem, então o nome vai ser nitrobenzeno. Nitro vem porque é o grupo característico dessa função orgânica e benzeno que é o nome do benzeno. Nessa estrutura desse composto, já observa que já é uma cadeia aberta e vamos fazer a numeração desta cadeia, iniciando o mais próximo possível do grupo nitro, que vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Então, primeiro vem a palavra nitro, mais o prefixo que é but, mais o infixo an e a terminação o. Note que agora a gente deve indicar a localização do grupo nitro, porque ele poderia estar localizado também no carbono 2. Então, seria 2-nitrobutano. No outro exemplo, note que são 2 grupos nitro e a numeração ela vai começar da direita para a esquerda. Então, tem-se o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Logo, o nome vai ser 1,2 de nitro, 4 átomos de carbonos but, ligação simples an, terminação o. Então, 1,2 de nitrobutano. Para vermos se a gente conseguiu fixar bem essa parte desse conteúdo que a gente está discutindo, que a gente está conversando, vamos responder alguns exercícios. Primeira questão. Qual das funções orgânicas apresenta necessariamente uma ligação dupla na molécula? Vamos analisar de um por um, de A até a letra E. Na letra A, diz que tem o éter. Já vimos nas aulas anteriores de química orgânica que o éter ele é caracterizado por conter o átomo de oxigênio entre 2 cadeias carbônicas. Esse R podem ser grupos iguais ou podem ser grupos distintos. Então, não é necessário ter uma ligação dupla. Na letra B, contém a função aldeído. E o aldeído, já vimos também anteriormente, que ele é caracterizado por ter um átomo de hidrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. Então, tem esse grupo aldoíla, como é conhecido também. Então, necessariamente tem que ter uma ligação dupla, né, na molécula. Na letra C, diz a amina. A amina não necessariamente precisa ter uma ligação dupla. Pode ter somente ligações simples, como já vimos vários exemplos nos slides anteriores. Na letra D, o hidrocarboneto. O hidrocarboneto, existem vários, por exemplo, os alcanos. Os alcanos, eles apresentam somente ligações simples, então não é necessário ter ligação dupla. E o álcool, ele é caracterizado por conter o grupo hidroxila ligado a um carbono que é saturado, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples. Então, não é necessário ter uma ligação dupla na molécula. Logo, a resposta correta vai ser a letra B, ou aldeído. Segunda questão, da Universidade Estadual do Ceará. A ciência, ainda hoje, não sabe explicar o que desencadeia o processo químico da paixão. Isto é, porque a Maria se apaixonou pelo José se o João era mais bonito e tinha um salário melhor.
O fato é que, quando a Maria encontrou José, seu corpo imediatamente começou a produzir a feniletilamina, tá? A estrutura logo aqui abaixo, dando início ao delírio da paixão. Com relação a este composto, pode-se afirmar corretamente que, letra A, sua cadeia carbônica é heterogênea. Isso é verdadeiro. A gente observa que tem um heteroátomo entre carbonos. Então vamos ver, provavelmente a letra A já seja correta. Vamos ver as demais letras, as demais alternativas. O anel benzênico possui carbono terciário. Falso, contém carbono secundário. Este aqui, que é aparentemente é terciário, ele não é porque o outro ligante, a outra ligação é com o nitrogênio. Letra C, é uma amina terciária. Falso, é uma amina secundária. E letra D, as ligações entre os átomos de carbonos do anel benzênico são saturadas. Não, contém ligações saturadas e também contém ligações simples e também contém ligação dupla. Então, são saturadas e insaturadas de modo alternado. A resposta realmente é a letra A. Terceira questão. Em agosto de 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína, que teria causado a morte de diversas pessoas no Brasil, devido a problemas de fabricação. Este fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada a seguir. Então, tem a estrutura da lidocaína e apresenta as funções... Bem, vamos analisar as funções que estão presentes. Se iniciarmos da direita para a esquerda, a gente vai observar o seguinte, tem aqui nitrogênio, e o nitrogênio, observe que ele está ligado entre 3 cadeias carbônicas, ou seja, os 3 átomos de hidrogênio da amônia foi substituído por 3 cadeias que contêm carbono, 3 cadeias carbônicas. Logo, essa aqui é classificada como uma amina terciária. Outra função que está presente aqui. Note que tem nitrogênio ligado ao grupo carbonila. Isso aqui é uma amida. Resposta correta vai ser a letra B. Tá? Amida e amina terciária. Quarta questão. Dê os nomes e as funções orgânicas das substâncias de fórmulas. Então, tem-se a letra A e a letra B. O que a gente vai observar? Tem o grupo carbonila e tem o nitrogênio ligado a ela. Portanto, pertence à função amida. Acabamos de ver. E o nome? Tá, o nome vai ser, são 2 átomos de carbonos. Prefixo vai ser et, somente ligação simples entre os átomos de carbonos. An, terminação para as amidas, amida. Então, etanamida. Já o outro substituinte, a letra B. Na letra B, a gente vai observar o seguinte. Vou colocar aqui a cor roxa novamente. Tem essa carbonila OCH3, uma cadeia carbônica ligada a esse átomo de oxigênio. Isso caracteriza a função éster, que é a parte da esquerda é derivada do ácido carboxílico e o da direita, que está ligado ao oxigênio, é proveniente do álcool, o OCH3. Então, função éster. E o nome para esse composto? A gente inicia a partir da esquerda. Tem um átomo de carbono, prefixo met, somente ligação simples, an, mais o OAto, de... A cadeia carbônica proveniente do álcool tem somente um carbono. Então, o prefixo met, terminação, ila. Então, metanoato de metila. E a quinta questão, para a gente finalizar nossa aula de hoje, diz o seguinte: o aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessas substâncias são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, já que esta é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose. Está aqui a estrutura do aspartame.
Continuando, as funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas... Vamos analisar essa estrutura, essa molécula da aspartame, da direita para a esquerda. Qual vamos observar inicialmente, este lado, que tem-se o grupo carboxila, que é caracterizado do ácido carboxílico. Depois, tem-se aqui o NH2 ligado ao carbono, então aqui caracteriza a função amina. Note ainda que ao lado da amina tem uma amida, porque tem nitrogênio ligado ao grupo carbonila, então aqui é a função amida, e que logo em seguida vem aqui um éster, a carbonila, O e uma cadeia carbônica. Logo, a resposta correta vai ser a letra... Letra A fala que é o éter, não é éter. Letra B não é éter. Letra C não tem aldeído. Letra D, éster, amida, amina e cetona. Falso. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Éster, amida, amina e ácido carboxílico. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de Química Orgânica de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. Então, obrigado, um forte abraço e até mais.